Malafaia é alvo de condução coercitiva. Isso aconteceu no dia 16 de dezembro de 2016, por incrível que pareça. Incrível que pareça porque o Malafaia é um pregador da moral, da boa moral e dos bons costumes. E daí foi pego numa operação em que ele foi acusado de receber uma doação que pode ser lavagem de dinheiro no valor de R$ 100.000. Ele diz não saber a origem e tem então a acusação sobre lavagem de dinheiro. Condução coercitiva significa que a polícia foi lá na casa dele e pegou ele na marra. Claro que na marra a gente fala assim, bom, mas não teve resistência, então conduziram ele de maneira, digamos assim, educada, mas não tem como dizer que não. Depois dessa condução, claro que o Malafaia, que é alguém que altamente comunicado e ligado nos meios mais modernos de comunicação, como tem canal no YouTube, tem página no Face, um monte de coisa, ele colocou a versão dele e a gente aqui do canal vai analisar então o que ele está dizendo e se isso tem respaldo em lei. É que ele falou o seguinte, ele disse, olha, eu recebi o dinheiro do cara, se ele é ladrão ou não sei o que, se o dinheiro é ilícito, eu tenho alguma culpa? E é sobre isso que a gente vai ler. A gente vai ver a legislação, vamos ver o que a legislação diz e saber se ele tem culpa ou não. De antemão, eu já digo a você, a coisa não tá boa para o Malafaia, porque a lei não apoia esse tipo de coisa. Então vamos lá, sejam bem-vindos então ao canal Notícias Comentadas e aqui mais uma vez a gente vai comentar essa notícia, que é a prisão, aliás, a prisão não, a condução coercitiva de Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, e o envolvimento dele dentro dessa máfia, dessa coisa aí que desviava dinheiro dos royalties. Então, todo o assunto, toda a notícia, ela está aqui, justamente aqui no site do Viomundo, publicado aqui no dia 16, com a foto dele aqui, todo elegante, né, o pregador da moral e dos bons costumes. E aqui ele está contando todo o caso. Pastor Silas Malafaia, para lá, a investigação apura um esquema de corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral, 65% da chamada compensação financeira pela exploração de recursos minerais, o CEFEM, tem como destino os municípios. E daí tem todo um esquema de lavagem de dinheiro que a gente está explicando então nesse vídeo aqui do canal Notícias Comentadas, que eu vou deixar também o link com vocês, né, para que vocês entendam do que se trata. E aqui tem um comentário, já vou comentar esse comentário também da Sabina Sabida, que diz o seguinte, está mais que na hora da Polícia Federal fazer uma operação aleluia e investigar com afinco essa bancada evangélica e seus templos religiosos que só servem para enganar pessoas e lavar dinheiro. Bom, é um comentário também válido, porque realmente, não estou dizendo que todos os templos fazem isso, mas assim, a legislação do jeito que é hoje, se acontece isso, não tem como saber, por exemplo, se esse dinheiro foi lavagem ou não. É um assunto, com certeza, bastante polêmico. Depois desse caso aqui, esse vídeo nós publicamos, ele ainda não tinha respondido. A resposta dele veio, inclusive, na forma de 2 vídeos, nessa mesma posição aqui, imagino que na casa dele. Esse vídeo aqui foi publicado pelo canal Fora do Sistema. Um grande abraço aí pro pessoal do Fora do Sistema. Né? E aqui ele tá falando, de fato, ele perde as estribeiras aqui, né? Ele solta a franga, como dizem alguns. Ele sai cuspindo, ainda bem que o microfone está bem longe aqui, porque senão ele teria cuspido todo o microfone. Mas ele diz o seguinte, resumindo, ele diz o seguinte, que o dinheiro que ele recebeu, olha que absurdo, era um dinheiro de alguém que queria fazer uma doação, por isso um pastor dele trouxe o cara lá na outra cidade, não sei das quantas, e aí o cara queria fazer uma doação, ele perguntou, meu filho, graças a Deus, você quer fazer uma doação de quanto? Ele disse, 100 mil, beleza, tá aqui meus dados bancários, pode fazer a doação, que Deus lhe abençoe, e graças a Deus tudo bem. Então fica uma coisa assim, ele fez uma doação, e a doação, segundo o Malafaia, era para a igreja, né? E só que na hora de dar a conta, ele deu a conta pessoal dele, a conta dele com a esposa dele, o Silas Malafaia. Então foi depositado lá. E depois, né, o que foi feito com esse dinheiro? Se era para a igreja, por que foi colocado então na conta pessoal dele? Isso lá num outro vídeo lá na frente ele está explicando. E a gente vai falar lá no momento certo, a gente vai comentar isso também. Mas vamos adiante. O fato é o seguinte, ele se diz aqui altamente injustiçado. Que isso é ilegal, que isso não presta, quem está fazendo isso está com uma campanha para difamar o nome dele, e que ele é um tadinho, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Inclusive, aqui no vídeo aqui do Fora do Sistema, é feito justamente essa comparação, porque há um
pouco tempo atrás, o Lula também foi conduzido coercitivamente aí pela Polícia Federal. E nesse momento, Silas Malafaia foi para a mídia dele, ele usou a mídia dele, não é assim que perguntaram a opinião dele, não, ele foi para cima da mídia dizer que era tudo normal, que o Lula não estava acima da lei, que ele é um cidadão comum e que tá certo mesmo, porque não sei o que ladrão e não sei o que corrupção e não sei o que mais lá. E aí quando acontece a mesma coisa com ele, exatamente a mesma coisa, aí ele diz que não, mas no meu caso é porque eu sou tadinho, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Aqui nesse vídeo você pode ver então de forma muito clara as comparações, porque é exatamente o mesmo caso, né? É corrupção, todos os dois são acusados de corrupção, só que aqui a gente faz a comparação. Quando é no dos outros, como diz o outro, é refresco, né? E quando é no dele, aí dói, arde, sei lá, ele se incomoda. E daí aqui está sendo feita essa comparação. Continuando aqui, tem no Twitter dele uma prova escrita, né, que ele diz assim, aqui quando foi do Lula, ele diz aqui, só para lembrar, o juiz Sérgio Moro não cometeu nenhuma ilegalidade ao convocar coercitivamente Lula para depor, só falácia de petistas. Sabe-se que ele tem uma raiva guardada, um ódio muito guardado e semeado diariamente aí contra o pessoal da esquerda, principalmente o pessoal do PT. O que faz ele odiar pessoas, porque assim, ele apresenta um cara pra ele, tudo bem, como é seu nome? Meu nome é Antônio, beleza, tá lá, galera. E se dá bem com o cara e tudo. Se o cara dizer, eu sou do PT, aí pronto, já é motivo pra ele odiar. É uma coisa um pouco estranha, né, porque você adota um critério que é a ideologia política das pessoas pra odiar as pessoas. Então é um processo estranho, quando ele, como líder religioso, deveria estar concentrado em tentar convencer as pessoas do contrário, né? Convencer as pessoas da opinião dele, no caso, da moral dele, já que ele acha que a moral dele pode servir para todas as pessoas no planeta. Então, que tente convencer, mas de uma maneira mais, digamos... Enfim, isso não entra ao caso agora, né? A notícia está falando do comportamento dele. Então, aqui, quando foi o caso dele, ele disse, é a tentativa para me desmoralizar na opinião pública. Não poderia ter sido convidado para depor, que é exatamente a mesma coisa que o Lula falou. E o Silas Malafaia tirou a razão do Lula. Aqui, então, o site aqui, o Popular, fez essa comparação aí, nessa brincadeira, sei lá. Aqui no Brasil 247 também foi feito algo parecido. Vídeo de blog da cidadania expõe hipocrisia de Silas Malafaia, publicado aqui no Brasil 247 no dia 17 de dezembro. E daí o vídeo é esse aqui, que é mais ou menos, repete aquilo lá que nós vimos no canal Fora do Sistema. E aqui, para se defender disso, Silas Malafaia diz o seguinte, olha, eu não fui delatado como Lula, por isso que eu não mereço isso que os esquerdopatas estão dizendo para mim. E, novamente, ele fala isso com muito ódio, né? muito rancor no coração. Né? E significa o seguinte, que na lógica do Silas Malafaia, já que ele não foi delatado, então pode tudo. Não fui delatado ainda, pode ser que eu esteja fazendo algo errado ou não, então pode tudo, basta não ter sido delatado, já justifica então todo o comportamento dele. É uma lógica um pouco estranha, mas a gente está comentando aqui, tentando entender essa lógica estranha. Como o Silas Malafaia é alguém que é muito comunicativo, e isso faz parte até da profissão dele, né, que é a questão de ser pastor, ele tem que se comunicar bastante, e ele sabe fazer isso muito bem, tem uma oratória, no mínimo, muito boa, não para mim no caso, mas para muita gente que segue ele. E aqui ele tem então vários vídeos falando sobre isso, inclusive ele buscou vídeo de outras pessoas aqui, como o Magno Malta, o Crivella e o Alexandre Frota, além de outras pessoas aqui que estão falando e defendendo ele. Alexandre Frota novamente falando aqui que o Malafaia, sem nem ter estudado direito, né? Falando que o Malafaia é um homem de Deus, é um homem que não sei o quê, está protegido de tudo que é pecado, isso daí veio para a terra para não ser pecador, enfim. Bom, é uma característica do Alexandre Frota, né? Que fazer esse tipo de coisa. Inclusive, uma curiosidade é que o Alexandre Frota estava do lado da direita, depois viu que a direita não estava reagindo do jeito que ele queria, aí ele já passou um pouco para elogiar a esquerda. Enfim, é alguém que não estuda muito profundamente as coisas, acho que fica só escutando de relance o que passa na Globo, sei lá o quê, e aí forma opinião muito rapidamente e já quer partir para cima, para a violência. E essa característica é muito própria também do pessoal, né, dos zumbis, que a gente chama de zumbi, que são justamente as pessoas que se informam muito pouco e saem então fazendo passeata na rua sem saber exatamente por que estão fazendo passeata. Nós vamos continuar, vamos ver alguns desses vídeos
como por exemplo aqui, novamente, o Silas Malafaia, é difícil ver uma foto dele, uma imagem dele com uma imagem assim, digamos, leve, né? Sempre mostrando raiva. E aqui nesse vídeo ele está expondo novamente a raiva dele, como é que fizeram isso com ele, tadinho. Ele é um sofredor, é um homem de Deus, e fizeram um absurdo desse só porque ele recebeu dinheiro de bandido. Isso é um absurdo, né? Só porque ele talvez esteja fazendo lavagem de dinheiro, talvez esteja participando de processo de corrupção. Isso é um absurdo fazer isso com ele. Ele não tem culpa de nada, já que os outros fizeram, entregaram o dinheiro na mão dele e correram. Então ele não tem culpa de nada. Mais ou menos essa é a mensagem que ele deixa. E aqui ele apresenta novamente um vídeo falando sobre essas acusações. Agora o mais interessante é nesse aqui do escritório, que ele está aqui mais calmo. Inclusive ele fala, olha, agora eu estou calmo, hein? Já para advertir o povo que ele não vai cuspir no microfone. Então aqui ele está calmo e ele apresenta o cheque. Então um vídeo bem trabalhado, ele mostra a conta bancária dele, aí ele mostra que entrou o dinheiro, ele confirma então que o camarada que fez lá o que está sendo acusado de corrupção, de lavagem de dinheiro e tudo mais, ele confirma que o cara fez o depósito na conta dele. Até aí, beleza, já evita especulação. O próprio Silas Malafaia confirmou que ele recebeu a grana do cara, do criminoso, do tal criminoso. Aí depois ele diz, olha, eu recebi a grana do criminoso. Inclusive deve mandar prender ele, mas o dinheiro dele eu recebi, porque ele disse que era uma doação. Agora eu gastei também o mesmo valor, eu gastei 70 mil e depois 30 mil que eu dei para a igreja, deu lá para a igreja dele. Quer dizer, ele fez uso do dinheiro. E aqui no final desse vídeo, ele faz uma pergunta. Ele pergunta o seguinte, quer dizer então que o cara é criminoso? Agora um pastor, um padre ou não sei o que lá, que recebe dinheiro do criminoso, é traficante, é criminoso? E essa pergunta é bastante interessante. Aqui o canal Notícias Comentadas foi então atrás de pesquisar sobre isso aí, para responder a pergunta dele, e a pergunta dele é respondida aqui no site, por exemplo, de Direito, para entender direito. Thomas Bastos, aqui em 2012, não tem nada a ver com o caso atual. Advogado que é pago com dinheiro do crime, pratica receptação. E aí você tem bem aqui, ó, artigo 180 do Código Penal diz que é crime adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio, que seria o caso do Malafaia, ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. No caso aqui o verbo sabe, preste atenção, sabe, ele disse que não sabia. Ou influir para que terceiro de boa fé ou adquira, receba e oculte. No caso aqui o outro pastor teria então praticado o crime. Digamos que o outro pastor soubesse e influenciou para que o Malafaia recebesse o negócio. Mas o pulo do gato desse crime está no terceiro inciso, que diz que também é crime adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela sua desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir-se obtida por meio criminoso, que é a receptação culposa citada na matéria acima. Portanto, o Silas Malafaia se enquadra justamente aqui. Ele deveria presumir que não é todo dia e não é qualquer um que chega, ô Malafaia, é o seguinte, estou com 100 mil reais aqui, eu queria te dar, pode aceitar? É só 100 mil, é coisa pouca. 100 mil reais não é R$1.000, que também seria muito para uma oferta para uma igreja. Né? Imagine, uma pessoa que nunca lhe viu na vida, segundo ele, nunca viu na vida. Sabe, ele mora em outra cidade. Né? Uma história totalmente, imagine, chega alguém de uma outra cidade, com 100 mil no bolso, sei lá, ou então doido para lhe fazer um depósito de 100 mil. Você tem uma associação de ajuda, sei lá, de ajuda aos filhos de catadores de lixo. Você faz comida para ele, de repente chega alguém lá e diz, rapaz, eu tô aqui, quero fazer uma ajuda aqui de 100 mil. Não é uma coisa assim comum. Não é uma coisa que acontece todos os dias. Senão, pô, seria, acho que todo mundo ia largar os empregos e ia abrir uma associação para ver se recebe uma doação dessa. Então, ele poderia presumir. Por isso que aqui está escrito, deve presumir. Ele tem a obrigação de presumir, de tentar investigar a origem do dinheiro. Por isso está escrito aqui, deve presumir. Não é que ele poderia, não, ele deve presumir. Se ele deve presumir, ele deve investigar.
E aí ele diz exatamente esse quadro aqui se encaixa. Portanto, ele seria sim criminoso. Para averiguar isso aqui, como isso aqui é um texto de um site, apesar de ser o site aqui da Folha de São Paulo, né, eu vou lá no Código Penal, no artigo 180, e vou ver lá no inciso 3º para ver se isso ainda é atual. Nós temos aqui o Código Penal, vou deixar o link aqui para vocês, e vou procurar lá, 180, tá aqui, tem um monte de coisa riscada, vamos ver como ficou. Essas coisas riscadas aqui são alterações. Vamos ver como ficou. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe, no caso que ele não sabia, segundo ele, ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé adquira ou receba ou oculte. Exatamente o que está escrito lá. Agora o inciso 3º diz assim: adquirir, olha aqui, receptação qualificada, é o que diz a lei, tá? Vou até aumentar um pouco mais aqui, para ficar mais próprio aqui. Seria então receptação, agora deu um pulo, peraí. Receptação qualificada é quando acontece o seguinte: adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela sua desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem a oferece deve presumir-se obtida por meio criminoso, e a pena de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Portanto, respondendo à pergunta do Silas Malafaia, que ele faz nesse vídeo aqui, sim, de fato, ele cometeu crime, segundo a legislação brasileira. E aí a gente faz um comentário agora no final, que é o seguinte: é bastante interessante que alguém como o Silas Malafaia saia apontando o dedo na cara dos outros, aponta o dedo na cara dos homossexuais, dizendo que eles não devem ser assim, aponta o dedo na cara de Lula, de Dilma, do pessoal de toda a esquerda brasileira, que diz que eles estão errados, que eles são isso, que eles são aquilo, sai cuspindo em tudo que é microfone, onde ele é entrevistado. Ninguém pode falar alguma coisa que contrarie ele, que ele já fica irritadinho, nervosinho e tudo mais. Prega para milhares de pessoas durante vários anos na vida que ele é o conhecedor da moral e dos bons costumes, essa moral tal e bons costumes tal que deve ser seguido por todas as pessoas, sem exceção, e quem não for seguidor dessa moral e bom costume que ele prega especificamente é condenado previamente por ele, com o mesmo ódio e dedicação e energia que ele tem para se defender agora, ele tem também para condenar as pessoas, e de repente seja pego agora num caso desse aqui, cometendo crime sim, cometeu sim crime. A pergunta que ele faz no final: se eu recebi dinheiro de criminoso, eu sou criminoso? Claro que é crime, está na lei. Código Penal, artigo 180, inciso 3. Pena de 1 mês a 1 ano. Então, minha gente, é o seguinte: eu sinto muito por ele, né? Sinto muito entre aspas, né? Porque cometeu crime, não é isso que a gente prega? Ah, cometeu crime, tem que ser preso. Não se fala isso pro Lula, pra Dilma, cometeu crime, tem que ser preso. Então, Silas Malafaia, eu sinto muito, cara. Mas ao que tudo indica aqui, se eu interpretei a lei de maneira correta, eu acredito que sim, porque a interpretação nem sequer é minha, de fato. Ela é daqui do site da Folha de São Paulo. E se isso aqui tá certo, amigo, se as letras estão corretas, se o sentido da letra estão correto, você é um criminoso. E se é um criminoso, tem que pagar por isso, seja preso ou seja pagando multa. Tá certo? Então, deixe seu comentário aí. É interessante também saber a sua opinião sobre isso. Sabemos que o Malafaia anda cuspindo o microfone aí de todo mundo que pergunta alguma coisa para ele. Então, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. É importante que as pessoas entendam a verdade, né? O direito de fato. Não adianta que o Malafaia dessa vez não vai ganhar no grito. Existe uma justiça e há de se cumprir a Constituição. A outra coisa é ele perguntar se a condução coercitiva foi certa ou não, o direito dele. Mas que ele cometeu um crime, ao que tudo indica, sim, ele cometeu um crime. Pura e simplesmente isso. Sim, cometeu um crime e deve pagar por isso. Deixe seu comentário e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.